Olá, meu nome é Silvio da Costa Magalhães Filho. Estaremos falando hoje sobre indicadores de rentabilidade. No decorrer das nossas aulas, nós já conversamos sobre o objetivo da análise de demonstrações contábeis, qual que é a importância para fins de tomar a decisão. Já estudamos os indicadores de análise vertical e análise horizontal. Já estudamos também os indicadores que avaliam o grau de endividamento das organizações. Já estudamos ainda os indicadores de liquidez. Na aula de hoje, nós estaremos estudando os indicadores de rentabilidade. Então, neste encontro, vamos observar qual conteúdo informacional que as demonstrações contábeis podem ofertar para os seus usuários para fins de tomar decisão em relação à rentabilidade das organizações. Quando nós observamos os indicadores de rentabilidade, nós vamos verificar que eles têm como principal objetivo avaliar os resultados auferidos pelas organizações em relação a determinados parâmetros que são estabelecidos para fins de análise. No geral, os indicadores de rentabilidade, eles procuram evidenciar qual que é o grau de rentabilidade a partir dos investimentos que são realizados nos ativos, a partir dos investimentos que são realizados pelos acionistas, pelos proprietários das organizações e com base nas receitas de vendas. Então, no geral, os indicadores de rentabilidade, eles procuram avaliar qual que é o desempenho que a organização está apresentando com base nos dados contábeis, ok? Historicamente, com os obtidos pela mesma empresa em períodos diferentes, são indicadores que geralmente você utiliza para acompanhamento da situação organizacional, para ver se você teve um aumento na rentabilidade, se você está tendo uma redução na rentabilidade. É possível utilizar os indicadores de rentabilidade para comparar a sua empresa com outras empresas que atuam no mesmo segmento de atividade da sua. É possível também utilizar os indicadores de rentabilidade para fins de tomar decisão de investimento, saber quando que você deve investir em uma determinada empresa, verificar diretamente a distribuição de lucro, se essa empresa está gerando lucro para os seus acionistas, se ela está conseguindo remunerar diretamente o capital próprio, ou seja, se diretamente o patrimônio líquido está conseguindo contribuir para fins de geração de lucro e assim por diante. Tá? Vamos observar que os indicadores de rentabilidade aqui tratados, eles não são os indicadores de geração de valor econômico. Nós estaremos tratando já lá na próxima unidade. Tá? O primeiro indicador de rentabilidade que nós temos é o retorno sobre o ativo. Então, nós temos aqui um indicador que vai observar qual que é a rentabilidade do ativo, ou seja, qual que é a capacidade que os ativos dessa empresa têm de gerar receita, de gerar lucro diretamente para a organização. Tá? Então, esse índice ele demonstra a taxa de retorno gerada pelas aplicações realizadas por uma empresa em seus ativos, indicando para cada R$ 1 que foi investido nessa empresa, quanto está sendo gerado de lucro líquido. Então, eu quero saber, para cada R$ 1 investido no ativo, quantos que ele está gerando de lucro líquido para a organização. Então, a mensuração é realizada pela fórmula lucro líquido dividido pelo ativo total. E, a partir de então, você vai encontrar um índice que vai evidenciar, para cada R$ 1 de investimento, quantos reais que estão sendo gerados de lucro líquido. Ok? Temos ainda o retorno sobre o patrimônio líquido. Ora, se o ROA, que é o retorno sobre ativo, procura evidenciar qual que é a rentabilidade dos seus ativos, ou seja, como que o ativo está contribuindo para a geração de lucro, quando nós observamos o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, nós vamos observar que esse indicador ele procura mensurar qual que é o retorno dos recursos aplicados por meio dos seus proprietários, seus acionistas, ou seja, qual que é o retorno do capital próprio em relação ao lucro, ou seja, qual que é o retorno que eu estou tendo deste investimento por meio de um lucro líquido. Então, esse indicador ele tem como principal finalidade avaliar para cada R$ 1 de capital investido, ou seja, para cada R$ 1 de capital próprio, quantos que essa empresa está gerando de lucro líquido para os seus investidores. Então, a ideia desse indicador é avaliar diretamente o retorno para os investidores, o retorno para os seus acionistas. Então, enquanto o ROA
ele tem como principal objetivo avaliar o retorno dos ativos, dos investimentos ali no ativo. O ROI, ele tem como principal objetivo avaliar o retorno para os acionistas. Então, ele tem como principal objetivo avaliar para cada R$ 1 de capital que foi investido no patrimônio líquido, quantos que ele está gerando de lucro líquido para a organização. Temos ainda o retorno sobre o investimento. Então, uma alternativa ao uso do ROA para avaliar o retorno produzido pelo total dos recursos aplicados por acionistas e credores nos negócios é o retorno sobre o investimento, chamado ROI. Então, o ROI ele vai procurar diretamente saber qual que é o retorno que essa empresa está gerando com base nos investimentos que foram realizados, tá? Então, enquanto os ativos incorporam todos os bens e direitos mantidos por uma empresa, e aí nós vamos observar que o retorno sobre o ativo, ele leva em consideração o total do ativo, mas no total do ativo nós temos ali contas relacionadas a disponibilidades, nós temos ali contas que estão relacionadas a estoque, créditos, direitos a receber e assim por diante. Quando nós chegamos no ROI, ele vai tratar especificamente de investimentos que foram realizados, tá? Então, enquanto os ativos incorporam todos os bens e direitos mantidos por uma empresa, o investimento equivale aos recursos deliberadamente levantados pela empresa e aplicados em seus negócios. Então, eu quero saber do valor que foi investido, dos investimentos que estão sendo realizados, quantos que está sendo gerado de lucro líquido para as organizações, tá? E aí nós vamos observar que a fórmula de mensuração do ROI, ele vai levar em consideração o lucro líquido do período mais as despesas financeiras líquidas. Qual que é a ideia de você adicionar as despesas financeiras líquidas na soma do lucro líquido? A ideia é, bom, o lucro líquido ele já está desconsiderando todos os custos, gastos, despesas que você teve nas contas de resultado. Está desconsiderando também ali as despesas financeiras. No entanto, nós vamos observar que esse investimento, essa despesa financeira, geralmente ele está relacionado ao custo que você teve para realizar o investimento. Ele está relacionado ao empréstimo, ao financiamento que foi utilizado para financiar alguma atividade de investimento da sua empresa. Então, por conta disso, nós adicionamos a despesa financeira líquida no valor do lucro líquido. Tá? Dividimos pelo patrimônio líquido, que representa ali o capital próprio, o capital que foi investido nesta empresa, mais o passivo oneroso. O que é esse passivo oneroso? A literatura vai nos dizer que o passivo oneroso ele representa o valor dos gastos, o valor dos passivos que incorrem juros, que incorrem diretamente, que você tem um custo financeiro na realização desses passivos. Então, no contexto geral, nós vamos considerar como sendo esse passivo oneroso as obrigações que produzem ônus financeiros para a empresa, que é o caso de juros. Historicamente, são representados por empréstimos e financiamentos que a empresa apresenta. Tá? Então, o ROI vai ser mensurado pela soma do lucro líquido mais as despesas financeiras líquidas, dividido pelo patrimônio líquido mais o passivo oneroso, ou seja, mais o valor dos investimentos gastos que você teve para a realização de investimentos na sua empresa. E aí você vai conseguir ter um indicador que vai avaliar qual que é o retorno que você está tendo com base nos valores que foram investidos nesta organização. Tá? Temos ainda o indicador de lucratividade, que é o indicador de rentabilidade das vendas. Ora, eu quero saber qual que é a rentabilidade ou a lucratividade com base nas vendas que estão sendo realizadas. E aqui nós passamos a ter os indicadores de margem, que geralmente são indicadores que são utilizados também para fins gerenciais, onde nós temos a margem bruta, temos margem operacional, temos margem líquida, que são utilizados para avaliar a eficiência diretamente da sua empresa, que são utilizados para avaliar qual que é a rentabilidade das vendas, ou seja, do valor das vendas, quanto que está gerando diretamente de resultado para a organização. Aqui nós vamos trabalhar basicamente com dois desses indicadores, que é o margem operacional e margem líquida.
Sendo que margem operacional, ele quer evidenciar quantos que a sua empresa está gerando de lucro operacional para cada R$ 1 de venda. Então, você vai pegar, bom, eu faço a divisão do lucro operacional pelas vendas líquidas e eu sei, para cada R$ 1 de vendas líquidas, quantos que a minha empresa está gerando de lucro operacional. Quanto maior for esse indicador, melhor é para a empresa. Então, eu quero, por acaso, estou fazendo uma avaliação, preciso fazer uma avaliação mais detalhada da minha empresa, e eu quero evidenciar também margem bruta. Como que eu faço o cálculo? Mesmo processo. O resultado operacional bruto ou lucro bruto dividido pelas vendas líquidas. E aí você vai saber quantos que esse indicador, qual que é diretamente quantos reais de lucro bruto que está sendo gerado para cada R$ 1 de vendas líquidas. Se você observar, esses indicadores eles são mensurados exatamente da mesma forma que você realiza o cálculo para fins de análise vertical. Então, quando você realiza análise vertical, você já faz uma análise de peso. Você olha quanto que o lucro operacional ele representa em relação às vendas líquidas. É exatamente o mesmo cálculo. E nesse caso, nós estamos fazendo exatamente o mesmo cálculo que vai proporcionar exatamente a mesma análise, tá? Então, nós temos aqui um indicador que vai nos evidenciar quanto está sendo gerado de lucro operacional para cada R$ 1 de vendas líquidas. E temos também a margem líquida. A margem líquida quer evidenciar quantos que a empresa está gerando de lucro líquido para cada R$ 1 de vendas líquidas. Então, para cada R$ 1 de vendas líquidas, eu quero saber diretamente quantos que a minha empresa está gerando de lucro líquido nessa operação. Tá? Então, os indicadores de rentabilidade e margem, com base nas vendas, eles procuram evidenciar qual que é diretamente quantos que as vendas líquidas está conseguindo gerar de lucro, de resultado para a organização. Quanto está conseguindo gerar de lucro bruto, quanto está conseguindo gerar de lucro operacional, quantos está conseguindo gerar de lucro líquido para fins de análise. E, partindo já para o final, nós temos aqui também o lucro ou prejuízo por ação. Esse indicador vai representar para a organização quantos que ela está gerando de lucro ou prejuízo para cada ação em circulação que a empresa apresenta. Então, eu vou ter o meu resultado líquido, que pode ser lucro ou prejuízo, dividido pelo número total de ações emitidas, e eu consigo saber quantos reais de lucro que vai ser evidenciado para cada ação que é emitida. Por que é importante? É importante porque quando você vai investir em uma empresa que distribui dividendos, ou seja, quando você compra ações de uma empresa, é esse o cálculo que vai ser realizado para fins de remuneração dos investidores. Então, é com base neste indicador que você consegue saber quantos que vai ser remunerado, quantos que você vai receber de remuneração de dividendos quando você compra ações de uma empresa. Por que é importante você utilizar os indicadores de rentabilidade de uma organização? Porque eles possibilitam comparabilidade entre empresas diferentes, empresas de tamanhos diferentes. Ora, eu quero comprar ações de uma empresa e eu quero verificar qual que é diretamente o lucro ou prejuízo por ação que ela está distribuindo. Às vezes você vai lá e observa que uma empresa ela apresenta um lucro na DRE, um valor extremamente alto. Mas quando você vai avaliar o lucro ou prejuízo por ação, você vai observar que ela tem muitas ações emitidas. E esse valor acaba reduzindo muito, acaba tendo um indicador muito baixo do lucro ou prejuízo por ação. Por outro lado, você vai observar que uma outra empresa ela não tem um lucro líquido tão alto, mas o número de ações em circulação é menor. Então, você consegue ter diretamente um valor de lucro por ação muito maior do que aquela empresa que tem um resultado maior, mas que, no entanto, possui maior número, maior volume de ações em circulação. Tá? Os indicadores, a análise por meio de indicadores de rentabilidade são interessantes também para você conseguir comparar duas empresas de tamanhos diferentes. Ora, eu quero comparar uma Petrobras da vida
com uma empresa um pouco menor. Eu consigo comparar por meio dos indicadores. Então, os indicadores de rentabilidade possibilitam comparabilidade das informações. Você vai comparar por meio de indicadores. E aí, toda empresa que está ali naquele conjunto que você está analisando, todas elas conseguem ser comparáveis entre si. Eu não consigo comparar um conjunto de várias empresas diferentes por valor financeiro, valor diretamente. Eu quero comparar por meio da receita. Opa, eu vou observar que aí eu vou ter empresas que têm uma receita muito maior, empresas que têm receitas muito menores, e assim por diante. Agora, quando eu começo a fazer a comparabilidade com base em indicadores, eu consigo analisar empresas diferentes, de tamanhos diferentes, e a partir de então tomar decisões para fins de investimento. Ok? Bom, chegamos no final da nossa aula. No próximo encontro, nós estaremos falando sobre indicadores de atividade. O que são indicadores de atividade? Indicadores de atividade são aqueles indicadores que evidenciam chamados prazos médios, onde você avalia qual que é o tempo que você gasta estocando um produto, qual que é o prazo médio de estocagem que você tem de mercadoria, qual que é o prazo médio de estocagem que você tem de matéria-prima, qual que é o prazo médio de produção que você tem na sua empresa, qual que é o prazo médio de pagamento, ou seja, quanto tempo em média que você gasta entre a compra e o pagamento de uma obrigação, qual que é o prazo médio de recebimento, em média, quanto tempo que você gasta entre a venda e o recebimento das suas vendas a prazo, qual que é o prazo médio diretamente que você tem para outras operações ali que estão diretamente relacionadas, qual que é o ciclo operacional da sua empresa, ou seja, quanto tempo que ela demora para realizar toda a operação entre a compra e até o recebimento da venda, qual que é o ciclo de caixa. Então você tem várias possibilidades de avaliações que podem ser realizadas com base nos indicadores de atividade, ok? Dúvidas, sugestões, questionamentos, podem entrar em contato por qualquer uma das redes sociais, lembrando que nós temos atividades disponíveis lá no SIGA A que precisam ser realizadas, ok? Em caso de dúvidas, podem entrar em contato, fiquem à vontade para entrar em contato, e questionamentos, críticas e assim por diante, estamos à disposição, ok? Muito obrigado, um abraço virtual a todos e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula.